dá mais trabalho. Por outro lado, eles abrem outras questões e outras agendas que os outros aqui abrem com mais dificuldade. Enfim, então, dependendo, as combinações e as possibilidades são muito variadas, né? E acho que uma coisa importante é que existe o tempo inteiro, mesmo quando a gestão está fazendo essa aposta, existe o tempo inteiro uma luta sobre quem produz a agenda. Na verdade, o apoiador tem que trabalhar com a agenda que vem do cotidiano, senão ele não apoia. Tem que ser, vai apontou. Está pegando fogo na unidade, você não vai fazer reunião para discutir, não sei lá, você vai para ajudar a apagar o fogo, você tem que se misturar ali. Mas existe uma pressão forte por agendas que vêm de fora. O Ministério da Saúde é campeão absoluto da produção de agendas que caem na cabeça de todo mundo, dos gestores municipais e tal. É uma tensão que o tempo inteiro a gente vive. A gente não consegue fazer só a gestão que vem a partir de agendas que vem do cotidiano. Então eu acho que esse é um movimento que lá em São Bernardo nós custou muito para dar alguma prioridade para os problemas que vêm do cotidiano. Demorou 4 anos para a gestão durona dos departamentos super chiques, que tinha um monte de gente chique, ceder ao fato de que, ou a gente vai trabalhar com a agenda cotidiana, ou a gente vai continuar governando nada, porque não vai acontecer nada. A Secretaria produz normas, regras, metas, não sei o que, e no cotidiano nada disso vira nada. Então, mas não é um movimento fácil. Eu queria chamar a atenção de que isso é muito tenso e tem vai e vem o tempo todo, né? Outra coisa importante podemos resolver os problemas. Um monte de problema a gente não resolve. A gente, às vezes, rearranja, olha de outro modo, e a partir desse novo posicionamento, descobre outras possibilidades de atuação. Mas a gente tem um monte de problema que a gente não resolve e não vai resolver. Tanto dentro da unidade, como na vida dos usuários. A gente tem uma mania de já que a gente vai ali, nós vamos resolver o problema da vida deles. Mas eles não pediram isso. Várias vezes a gente, na verdade, faz ao contrário do que eles estão desejando, né? E essa é uma coisa muito forte na formação dos trabalhadores da saúde, de que tem que resolver. Não, depende. Tem um monte de situações com que a gente vai conviver de diferentes modos. Então a gente precisa ir fabricando os melhores jeitos de conviver com certos problemas que vão existir. Então acho que essa é uma outra coisa importante, né? E aí a gente tem milhares de histórias, não só dos casos esdrúxulos, mas de situações. Você fala assim, vamos conversar sobre casos na unidade X. Aí fala assim, tá bom, vamos conversar sobre os casos que vocês estão incomodados. Aí tem aqueles casos, tem usuários que a equipe odeia. Todo mundo da equipe detesta. Como cuida de alguém que você detesta? Então, primeiro vamos ver, por que será que a gente detesta, né? Quem será que esse usuário provoca na gente que produz esse efeito? Aí a gente já descobre só de fazer esse movimento, já descobre várias coisas que não são tão simpáticas sobre nós mesmos, porque a gente não é tão bacana como a gente jura por Deus que é. Que a gente é movido por coisas, todo mundo, por coisas as mais variadas, e várias vezes você fala, eu tenho isso em mim, tem, é ruim, mas faz parte. Então, essa é uma primeira parte. A outra parte na conversa, várias vezes a gente descobre que a gente às vezes se relaciona com a caricatura do usuário, não ele mesmo, porque sobre ele mesmo ninguém sabe nada. Você vai conversando e ninguém sabe nada do cara. Aí, quando só de chegar perto, interessado em saber alguma coisa dele, isso produz um efeito interessantíssimo. Parece engraçado contar, mas na prática é isso. Só de olhar de outro jeito, interessado no cara, muda tudo. Inclusive o jeito que ele recebe a sua aproximação. Então, tem várias coisas que a gente vai, vamos dizer assim, o problema muda de figura, coisas, enfim, acho que isso é uma coisa bem importante. Acho uma coisa bem legal também a ideia de que, essa ideia de quanto maior a riqueza de possibilidades de conexão, mais ricas as possibilidades de ação, invenção e produção. Quando a gente pode mobilizar e entrar em contato, conectar outras pessoas que não só as dos serviços de saúde, de outras
instituições, equipamentos, organizações da própria população, é quando essa rede de conexões se abre e se enriquece, a possibilidade de produzir movimentos se amplia de maneira muito interessante, né? Acho também que é bem importante nessas coisas que foram ditas a coisa da solidariedade. A gente faz esse um exercício interessante. Fazer o que a gente, no fundo, o que a gente faz nessas situações, nesses diferentes arranjos de apoio? É chegar mais perto do cotidiano e tentar ajudar a equipe a olhar para esse cotidiano e para si mesma, dando outras visibilidades para as potências que as pessoas têm, para os limites também que as pessoas têm, não é? E não dá para fazer isso se você é um cara que é indiferente. Isso que eu falei, você está pegando fogo, você tem que entrar lá junto para apagar o incêndio. Se você não estiver junto, tem uma coisa solidária com a equipe, é muito difícil apoiar. Por outro lado, eu diria, ninguém ou o outro, que a gente fala assim, então vamos pensar de outro jeito, vamos fazer, na verdade são exercícios analíticos, tentar olhar as situações de outro modo. Ninguém faz isso no outro se ele mesmo não está em análise, não existe isso. Por isso precisa ter uma cascata de educação permanente. Então eu faço aqui, mas eu tenho que me colocar em análise lá, e o outro, né? Senão não rola, porque você faz parte do processo. Também você é agenciado de diferentes modos, também você pisa no tomate, também você. Então, acho isso uma coisa importante. Acho outra coisa bem importante a ideia de que não é que o apoiador sabe. O apoiador sabe umas coisas, assim como você sabe umas coisas, ele sabe outras. Vamos dizer assim, o lugar da entrada é que faz diferença. Vamos aprender juntos, não temos as respostas. Várias vezes rola assim. O cara fala assim, então vai lá, vai você fazer para ver como que é. Para ver se você... E aí como é que você faz? Tem muitas cenas, você fala, e agora? Tá bom, e aí de vez em quando você tem que ir mesmo. Vai lá, então, você tem que ir mesmo, fazer junto de outro modo. Uma outra coisa importante é que vários apoiadores acabam tendo a tentação irresistível de fazer por. Em vez de fazer junto com a equipe, ele vai lá e resolve o problema. Porque, tá bom, ele vai lá, conecta esse, aquele, não adianta, porque senão não é ele que é a rede, ele tem que fazer junto, pode dar mais trabalho, às vezes também o gerente faz isso, você vai lá e conversa e o cara faz um monte de coisa sozinho. Por quê? Bom, é mais prático, faz mais depressa, faço do meu jeito, mas aí não faz diferença, não faz junto, dá mais trabalho, que não sai exatamente do jeito como você acha, sai com a cara mais ou menos do grupo que está ali, mas só que isso faz sentido para o coletivo. Se não, o trabalho, a coisa de fazer sentido faz toda a diferença. Uma outra coisa bem rápida aí, acho que pensar matriciamento, então, não como um sabido que vem iluminar os outros, mas como um arranjo coletivo que possibilita trocas. Porque quando o especialista, é bem difícil isso aí que a roupa do especialista topar fazer visitas domiciliares, caraca, bem difícil, bem difícil. Conheço experiências que até então a equipe, tem uma equipe que conversa com o especialista e conversa com a... Tem rola isso também, os caras não vão, mas eles topam conversar. Aí um conversa aqui e o outro conversa lá. Enfim, essa equipe acaba sendo, enfim, uma referência para... Isso aqui tem uma coisa que quem vai na casa sabe, que quem nunca foi não sabe. Tem uma coisa que eu sei da vida do cara, que o cara que só olhou para ele no consultório não tem a menor ideia. E pode tomar gato por leque total. Então, assim, o cara sabe X coisas e a gente sabe outras. E é uma troca. Eu acho que o matriciamento é bacana quando ele é principalmente um dispositivo de produção de responsabilidade compartilhada. Porque uma parte do tempo, por exemplo, nos matriciamentos de saúde mental, a equipe fica discutindo. É do Carlos, é meu. É do Carlos, não interessa. De vez em quando é do Carlos, de vez em quando é meu. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Só que a gente precisa ficar junto cuidando dessas pessoas, porque sozinho eu não consigo, nem você. Então, acho que o matriciamento ele é muito mais interessante quando ele ajuda a construir responsabilidade compartilhada. Por último, acho que, na verdade, tem muitas coisas. A gente pode ter como olhar, partir, dependendo da cena que está produzida na unidade, o próprio processo de trabalho pode ser o objeto da discussão no primeiro momento. Em outro caso, como a Rô colocou, vinha a clínica, mas o processo de trabalho vinha junto. É muito difícil separar essas coisas, porque
Você pode organizar uma unidade de um jeito que dificulta profundamente qualquer encontro cuidador. Tem umas regras que as unidades fabricam que, bom, enfim, sei lá, eu acho que vou falar aquelas coisas, mas quem inventa a regra de que o cara tem que chegar às 5 da manhã para ficar na fila, nunca pensou, nunca se pôs no lugar do usuário, porque se ele tiver que ficar na fila, ele não vai gostar. Então, tem coisas do arranjo que você precisa mexer para poder criar uma mínima possibilidade de um encontro mais interessante entre os trabalhadores e os usuários. Então, o processo de trabalho pode ser o começo, o caso difícil pode ser o começo, as várias coisas se misturam, e acho que tem uma coisa do manejo clínico de casos que são, enfim, mas tem uma coisa muito importante do manejo do próprio processo do cuidado, que é do que o Ticanori estava falando. Quer dizer, como você se aproxima do outro? Qual é a sua abertura, a sua porosidade, a sua disposição de se encontrar com ele mesmo? Quem é que vai cuidar de uma população de que ela tem medo? Nós temos várias equipes que têm medo, eles nunca vão ao território, eles têm medo, é perigoso. Como você vai cuidar de gente que você tem medo? Que você acha que todo mundo é, sei lá, filho do rock? Então precisa desmanchar. Então como é que faz isso? Então tem várias coisas que a gente não tem uma regra, tem muitas experiências que as pessoas foram inventando e produzindo, e a gente, quando se mete a fazer isso, se defronta com várias situações que você fala, e agora? Daí lá, a gente vai acumulando experiências, e acho muito interessante poder trocar. Às vezes o arranjo é mais potente para produzir a gestão de um outro modo do que, e demora mais tempo para conseguir mudar o cotidiano do trabalho. Eu acho que isso acontece em São Bernardo, por exemplo. O de Londrina nem se propunha a mudar o organograma, o funcionamento da gestão. Botou lá e um pedaço da secretaria operava, focado no cotidiano do trabalho. Então, são possibilidades variadas. O assunto principal é: os gestores precisam se convencer de que eles não governam a Secretaria de Saúde. É mentira, bobagem, ilusão. E parar de infernizar a vida dos trabalhadores. Na verdade, o papel do gestor é criar situações mais favoráveis para os caras trabalharem. E os trabalhadores precisam reconhecer que eles são coautores do inferno que eles reclamam todo dia. Eles fabricam aquilo lá. E aí, há outras possibilidades de jogar. Obrigada. Muito obrigada, Laura. Ótimos apontamentos aqui. Eu acho que a gente podia abrir para questões, né? Temos um tempo para conversar. Eu anotei um monte de coisas, mas não vou falar, porque eu acho que já tem muita gente falando coisas interessantes. Alguém gostaria de fazer pergunta, comentário, contar alguma situação? Tem um microfone aí para a plateia? Aqui, ó, Estela. Ó. Aqui, ó, tem uma pessoa na frente. Bom dia, meu nome é Estela, eu sou professora lá da UFSCar e fui muitos anos trabalhadora de saúde e fiquei bastante provocada, porque eu nunca fui chefe de algum serviço, mas eu sempre me achei, meio gestor. Né? O Tica ainda está aí? O Tica já foi o coordenador de saúde mental na época que eu era trabalhadora, e eu lembro que teve um curso lá de terapia comunitária que era só para umas regiões. Eu falei, não, eu quero fazer esse curso, eu quero fazer. Não, mas o Butantan não está nesse curso. Aí eu fui, acho que eu falei com o assessor do dia, falei, eu quero estar nessa lista. Não, mas é só Zona Leste. Aí eu fui no dia no curso, falei com o Adalberto Barreto lá da terapia, o senhor me aceita se eu vier no curso e eu tiver uma vaga sobrando? Ele falou, não, eu aceito. Aí eu fui na gestante e falaram, a gente não sabe. Aí ficaram negociando lá, o chefe falou com alguém da Zona Leste, só sei que ninguém tinha uma resposta e eu cheguei lá no dia do curso. Aí o Adalberto falou, você tem uma vaga sobrando? Ele falou, tem 10 vagas sobrando. Falei, então eu posso fazer? Pode, mas tem que ter mala, vai passar 3 dias. Não, a mala está lá no carro, né? Então é muito engraçado, porque eu acho que isso é essa potência
de ser. Por outro lado, quando uma gestão não abre esses espaços, é muito difícil. Eu acho que o mau gestor tem um impacto. Por mais que o trabalhador até entenda que ele tem um papel, eu vejo assim, a escola que meus filhos estudam é uma escola pública, bonita, com jardim. Isso tem a ver com a diretora, sim. Então, eu acho que o gestor ele tem um papel de ser esse provocador, mas também não pode atrapalhar. Então, é difícil. Um gestor muito vaidoso é um problema, um gestor muito coitado é um problema. Então, só para dizer assim, não é fácil no dia a dia. Eu acho que esse é o nosso desafio como trabalhador, como transformar os cotidianos de trabalho. Eu não sei, a gente não tem as respostas, porque os problemas... Mas eu acho que essa provocação de a gente se achar potente para poder ir lá ter cara de pau, de chegar no curso com a mala na mão, e eu falei, no máximo ele vai dizer não para mim. E eu volto para minha casa. E no fim acabei fazendo, virei a única terapeuta comunitária do Butantã e virou piada no curso isso. Olha essa daí que apareceu com a mala, essa daí. Então acho que eu hoje à tarde vou estar na mesa da discussão da gestão democrática para a gente pensar junto o que é construir essa bendita gestão. Então, meu nome é Fátima, eu sou assistente social de um serviço de saúde mental, de um NAPS, e eu queria dizer assim que eu gostei muito da mesa da discussão, porque foram mulheres poderosas, fortes, mas com leveza, né? E queria dizer que cada vez mais nós temos perdido esta leveza em virtude da falta de liberdade. Penso que eu estou há 24 anos no NAPS, desde 89, e entendo e tenho assim, muita nitidez dos processos que foram ocorrendo, né, e deste momento de engessamento. Né. E queria dizer assim, que no cotidiano, essa gestão do cotidiano, ela só é possível neste encontro mesmo. E eu penso que muitas vezes quando alguém chega na unidade, a primeira pergunta é: que atividades vocês têm aqui? Poxa, vocês já tiveram tantas atividades. E aí eu penso, não é atividade pela atividade, né? Mas é esse espaço de possibilidade de encontro que é transformador. Então, penso, essa semana eu vivi uma cena no NAPS que eu pude compartilhar e eu ganhei a semana no NAPS. Foi uma cena muito simples, de um reencontro, de uma possibilidade de um outro discurso, uma outra relação entre um familiar e um usuário, e foi um momento de muita emoção. E eu saí daquele encontro dizendo que eu estava muito feliz. E estava mesmo, né? Porque eu acho que é isso que faz a gente manter a paixão por esse trabalho e estar nessa possibilidade, e isso é rede, né? Acho que quando você está solto, quando você não tem aquela agenda massacrante, eu acho que é este o grande lance do NAPS, é a possibilidade de estar livre para o que vier, né? Então, muitas vezes, muita gente fala, nossa, Fafá, 24 anos, não cansou? Eu digo, não, porque cada dia é um inusitado, é uma nova possibilidade. Penso que é uma complexidade tão grande, né, nesse cuidado, que ontem até fiquei muito preocupada com isso, assim, né, porque nós estamos cuidando, sim, né, estamos cuidando dentro de um limite que tem que ser esgarçado, tem que ser esgarçado, mas com um olhar muito cuidadoso, muito crítico sobre esse trabalho que acontece. E fiquei pensando ontem e hoje, com a fala de vocês, né, na gestão do risco. O quanto nós temos que arriscar mais. Estava contando para uma colega que está menos tempo na unidade, que nós arriscávamos muito. Né? No sentido, bom, vamos lá, se não der certo, a equipe está junto, o gestor está junto, né? A secretaria está junto.
Hoje você fala, oi, e aí, eu vou, e se não der? E se não rolar? Quem entende essa complexidade? Queria dizer assim, que gostei muito, tanto do Tica, né, que é o guru aí da gente, e da mesa, que trouxe essa fala de, vamos tentar, tem várias possibilidades, tem várias formas, não há uma forma única, mas acho que essa normatização rígida, ela emburrece, ela afasta, ela tira a leveza e a beleza dos serviços. Enquanto ela passa o microfone, eu estava pensando aqui como tem uma coisa na fala de vocês que me fez pensar o seguinte, como é importante a gente frear a resposta rápida, né? O rebatimento, porque dá a impressão de que a gente começa a entrar, a gente perde a liberdade também quando a gente fica rebatendo, respondendo, né? Como é importante a gente poder ter a possibilidade de abrir esse espaço para a leveza, para a invenção, para a liberdade. E a gente vê isso na universidade do mesmo jeito, né? Como a gente fica completamente emburrecido porque fica respondendo, né? É muito difícil essa situação mesmo. Bom dia, parabenizo a mesa também, sou assistente social, meu nome é Jurema, e assim como outra colega que acabou de falar o que era tão legítimo, vou ser mais breve para aproveitar o tempo do microfone de vida dele. Então, diante das falas de vocês, e de fato são mulheres extremamente poderosas, Poderosas mais ou menos também, né, gente? Não, aquilo que nos faz pensar mexe com os cantos do cérebro que estavam um pouquinho paralisados e fica tão gostoso mexer com essa nova energia, não é? Eu queria chamar a atenção para a categoria cotidiano, né? Nas vossas falas, a fala do Ticanori, isso que a gente faz na atenção básica, que é tão simples, que é atender, como ouvi ontem um outro palestrante, uma rotina que nos desacelera, acelera, às vezes nos embrutece, às vezes nos choca, né? Então, essa categoria, ela é vital para o nosso entendimento daquilo que estamos fazendo, daquilo que nós estamos, vamos dizer assim, nem muito preparados, às vezes, para compreender, não é? Eu queria, então, dizer que desse algo simples que a categoria nos impõe, é como se a metáfora melhor que eu consegui montar é de um copo d'água na mesa e a realidade vai chegando, que o usuário, o paciente vai entrando na unidade, ele vai trazendo um conteúdo e vai despejando nesse copo em cima da mesa do técnico, do trabalhador da saúde. Quando a gente percebe, o copo extravasou, a água está caindo da mesa, caindo no chão, e a gente diz, bom, o que eu faço agora, por onde eu pego, o que eu enxugo, o que eu canalizo, enfim, essa imediaticidade, eu penso que é isso para o qual a gente está, às vezes, se mostrando tão despreparado, e dentro desse despreparo, que às vezes a gente acaba, assim, rasgando os protocolos,
regras, impondo alguma outra coisa no lugar que talvez não fosse a mais adequada, é justamente porque às vezes a gente deixou de trocar com o parceiro, não é? E esse movimento ele é vital, né? Como disse a minha colega Fátima, que as equipes permaneçam fazendo. Então, eu acho que o perigo aí é que a gente coloca uma certa moralização nos conceitos. Eu queria que alguém da mesa, ou as quatro, falassem sobre essa meio que moralização daquilo que está vindo para os nossos atendimentos e para o nosso dia a dia. Muito obrigada, desculpa se eu fui muito extensa. Eu não estou me predispondo a responder ninguém, nem dar a resposta certa para nada, né? Eu acho que a gente está num movimento de tentar e ousar fazer movimentos de produção de encontro, né? Eu queria destacar isso porque no cotidiano, do jeito que as unidades, e aí eu estou falando do conjunto dos serviços de saúde, eu não estou falando de mais de um, menos de outro, dos jeitos, os arranjos que foram se dando nas unidades, é o de isolamento, uma agenda muito trituradora do desejo de cuidar, né? E sem conseguir fazer conexão com o trabalhador que está ao lado, né? Ou que está na recepção. Então, assim, o cotidiano das unidades tem sido, e da atenção básica em específico, muito agenda programável, né, das ações programáticas, né, a população não consegue entrar por outra via. Aí você vai conversar com a unidade, em contrapartida, olhar a complexidade dos problemas que a população vive hoje, também é uma coisa muito difícil, porque tem uma imobilização também, sob o ponto de vista do que está acontecendo uma parte da população. Você vai a algumas áreas, o Fernando conhece muito bem, São Bernardo, Vila São Pedro, por exemplo, é uma população, desculpa o termo, mas é uma população muito fodida. Né? Desculpa o termo porque não tem outro termo para utilizar. Então, assim, você tem até equipamentos de políticas de saúde que são mais capulares, como a saúde e a escola, mas também se reduz a isso, né? Como o Tica Nori colocou anteriormente, a gente deseja não só comida, mas diversão e arte, né? Tem uma parte da população que não tem acesso literalmente a essas questões. Olhar para esse cotidiano dessas pessoas que vivem nesses lugares também é muito difícil e muito imobilizante, né? A Laura colocou a questão do resolver problemas. Acho que se a gente fosse pensar em resolver problemas, acho que a gente estava ferrado, né? Porque resolver problemas a gente não vai, a gente só vai mudar de problema, né? O tempo todo, se a gente usar o conceito que o Marcos coloca para a gestão, fazer gestão é mudar de problema o tempo todo, né? Mas isso eu acho que também não é suficiente, porque estar num lugar de gestão, que é o meu caso hoje, né? Estou num lugar de gestão central da Secretaria, e poder produzir muitos encontros, e nos encontros a gente partir do pressuposto que às vezes as pessoas se potencializam porque tem de melhor, mas às vezes elas se potencializam porque tem de pior, porque a gente é uma multiplicidade, porque eu sou tudo ao mesmo tempo, eu sou bonzinho, sou malzinho, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro, sou aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e que a depender do tipo de encontro que se faz usando uma linguagem mais spinoziana, encontros alegres ou encontros tristes. Eu, nesse período de gestão, eu vou para o 4º ano de gestão, eu tive muitos encontros alegres, eu vou falar para vocês, eu tive muitos encontros tristes, né? E isso para a produção de ousadia, quando você vai com um grupo de trabalhadores, seja lá de que lugar for, e que o tempo inteiro só fala da falta, só fala da ausência, só fala que o problema está em você, porque você que é transitório, porque você que é... Então, assim, tem um lugar do trabalhador que está muito acachapado mesmo,
precisa abrir espaços de liberdade, de ousadia para a produção de um cotidiano mais interessante, mais desejante, mas o cotidiano de quem está na gestão também não é um cotidiano também o tempo todo alegre, só porque você está num espaço designado como um espaço que você pode ousar. Às vezes a ousadia te produz muito enfrentamento. Vou contar rapidinho, mas é bem rápido para passar. Meu primeiro dia de trabalho na Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo, eu estava vindo de João Pessoa, uma experiência de 4 anos de gestão, vindo de uma Universidade Federal da Paraíba, pedi demissão e vim para São Bernardo do Campo trabalhar na gestão municipal e ser professora de uma universidade no curso de medicina chamada Universidade da Cidade de São Paulo, que é o Unicid, que tem um processo interessante de formação, enfim. E eu me coloquei o desafio de que era fundamental eu sair de João Pessoa, porque vários espaços não iam acontecer mais e eu queria ficar mais próximo aqui da minha família, dos meus amigos, etc. O primeiro caso que eu peguei foi um cara, marido de uma mulher, que tinha ido num hospital, quer dizer, num pronto-socorro na época, que agora virou UPA, que é a última UPA a ser inaugurada em São Bernardo, e ela teve estava grávida em torno de 20 semanas, e ela foi no dia 24 de dezembro de 2009 com uma queixa de náusea e vômito. E ela recebeu medicação Dramin e Buscopan. Fez um choque anafilático, fez uma parada cardiorrespiratória com 27 minutos, 5 cardioversão, enfim, isso foi a história dela. Quando eu o recebi no gabinete, porque no gabinete também é possível fazer outros jeitos, não é só falar não tem jeito, não é possível. Eu fiquei muito afetada pela história dele e eu tenho ficado muito afetado no gabinete, com um lugar que supostamente é um lugar absolutamente distante. E eu fiquei afetada pela questão dele, em função da briga que ele estava fazendo de manter a mulher dele no hospital, porque ele não tinha condições de levar a mulher para casa, porque ela precisava de um aparato hospitalar em casa e ele não tinha possibilidade, não era possível ativar o PID porque ele não podia ser ligador, porque ele trabalhava das 5 horas da manhã às 7 horas da noite, e ela já tinha tido nesse momento o filho estava morando no hospital, o lugar de nenê não é hospital, a gente teve que fazer uma produção e aí eu comecei o primeiro movimento de articulação de rede. Eu fiz esse histórico. A história é muito triste e trágica, dessa família. E eu comecei a fazer um movimento de articulação de rede com a unidade básica, com o PID, com a HAMU, que era o hospital que estava com ela internada, com a criança morando lá já com 3 meses de idade. A criança estava em ambiente branco, sem estímulo, enfim, um conjunto de coisas, não quero entrar no detalhamento, mas foi a primeira porrada que eu levei, foi quando eu fui discutir com um conjunto dos serviços que a gente precisava se encontrar para discutir esse caso, porque esse caso demandava para a gente muitos desafios que eram de, inclusive, tentar colocar a família a favor do cuidado dela, porque ainda tinha uma disputa, estava sob júdice quem ia ficar com o nenê, se era o marido, se era a mãe, se era a irmã, o que interessava era o nenê, e não a mulher que estava internada, com sequelas gravíssimas. E esse movimento de produção com essas equipes, só como síntese rápida, fez com que essas equipes se desafiassem a fazer um movimento de colocar essa criança junto com essa mãe. E essa mãe já tinha sido inibida com o aleitamento, e eles colocaram a criança pele a pele com a mãe, e a criança escalou o corpo da mãe, ela não ganhava peso, e ela escalou o corpo da mãe,